O relator do projeto da regulamentação da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, divulgou o parecer do texto com modificações relevantes. Apesar da prioridade na casa, o texto sequer foi lido. O repórter Bruno Pinheiro traz as informações, conta pra gente o que aconteceu na CCJ, quais os destaques desta proposta. Bruno, boa noite, bem-vindo e bom trabalho. Em ritmo de uma segunda-feira, não conseguiu o número necessário de parlamentares para continuar uma sessão. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Excelente semana que nos acompanha. O senador Marcos Rogério até iniciou uma sessão na Comissão de Constituição e Justiça, que o relator Eduardo Braga iria ler esse relatório, mas não tinha um número suficiente de parlamentares. Os que estavam era da oposição. E aí ele acabou encerrando algo em torno de 5 minutos, acabou encerrando esta sessão. Agora é esperado que esta sessão aconteça amanhã, na quarta-feira. Se acontecer, haverá a leitura do relatório, haverá um pedido de vista que vai durar cerca de 48 horas. Aí lá na quinta-feira será retomado essa discussão. Hoje, um pouco mais cedo, antes desta sessão na CCJ, o senador Eduardo Braga, relator, fez uma apresentação do seu relatório. No relatório, ele acabou continuando, não fez nenhuma alteração do que já havia sido colocado em votação e aprovado aqui na Câmara dos Deputados, e aí com algumas alterações em relação à cesta básica, inclusive, que foi o que muito chamou a atenção, tanto do relator. Então, ficou que na cesta básica haverá isenção de leite, de queijos, de carnes, inclusive com o imposto zero. O relator incluiu o óleo de milho na alíquota reduzida de 60%. Uma outra discussão que divide opiniões entre aliados do governo e a oposição é o imposto seletivo sobre armas. O senador disse que vai colocar armas no imposto seletivo com a sua convicção. Isso repercutiu rapidamente entre a oposição. A gente vai rever o que disse Eduardo Braga hoje um pouco mais cedo sobre o imposto seletivo em relação às armas de fogo. Não é possível que num país onde a gente mata mais gente do que numa guerra por ano, por assassinato com arma de fogo, é sensato a gente reduzir carga tributária. Eu não sou a favor a isso, eu não uso arma, eu não tenho arma, eu não tenho, portanto, nenhuma aptidão para isso. Acho que a questão de segurança precisa ser resolvida pelos aparatos de segurança do Estado e não por razões privadas ou particulares. Em 2026, o imposto vai começar a ser exibido numa nota fiscal, só para justamente ver como o sistema de arrecadação vai funcionar. Em 2027 será aplicado e ao longo dos anos eles vão aguardar o resultado de como esse sistema está funcionando. Ainda sobre a CCJ de hoje, de aliados do governo não comparecerem a uma importante sessão que seria a leitura do relatório de uma reforma muito esperada, a oposição fez várias críticas aos aliados do governo. Vamos ver. É um manicômio tributário que a gente tem aqui? Pode ser, mas não é essa reforma que queremos. Uma reforma que nasceu prometendo a você, brasileiro, que você ia pagar menos imposto, prometendo a você, empresário, que ia simplificar a sua vida. Mas, na verdade, o que a gente vê é um período de transição demasiado, que vai exigir ainda mais dos contadores, senadores Alci, das empresas, tendo que lidar com 2 sistemas durante décadas. Isso é maior custo, é custo Brasil, é mais custo e nada simplifica. Ainda numa conversa com os jornalistas, o relator reconheceu um erro. Ele admitiu que ele errou na elaboração do relatório quando incluiu o setor de plásticos no rol de produtos do imposto seletivo. Então, o setor de plásticos será
retirado do imposto seletivo. Ainda não tem uma confirmação se essa leitura do relatório vai acontecer exatamente amanhã em mais uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal. Tiago. Ainda muitas dúvidas, o tempo é curto, não é, Bruno? Bom trabalho para você. Você ainda volta aqui no Jornal Jovem Pan e na programação. Mais um giro com os nossos comentaristas. Começo por você, Dora Kramer, perguntando se, obviamente, o governo tem interesse da aprovação da reforma tributária, onde é que estavam os governistas que não apareceram, praticamente não apareceram nessa segunda-feira no Congresso? Dora. Pois é, fazendo a segunda-feira de sempre, né? Aquela segunda-feira meia bomba, que vai e não vai, mas isso no momento do chamado esforço concentrado, que teria uma semana, o tempo está curto, tem até a próxima, não essa sexta-feira, a próxima, para encerrar o ano legislativo. E aí, numa sessão que era parcialmente presencial, parcialmente remota, portanto, poderiam ter dado presença remotamente. Era permitido, no entanto, não fizeram isso, claro, deram assim, margem à oposição reclamar. Então, não sei como é que vai ser isso, porque se o senador Eduardo Braga inclui a questão das armas, isso é uma modificação, e aí tem que voltar para a Câmara. E aí, sabe, tempo acaba dando, porque a gente sempre fala isso, atropelam-se os ritos, o regimento é adaptado, mas que conteúdo que sai disso? Só o relatório da reforma tributária, o relatório do senador, tem 500 páginas, gente. 500 páginas. Como é que as pessoas vão examinar, os senadores vão examinar e depois os deputados? Ou seja, não vão examinar coisa nenhuma, né? Vão votar, a maioria vai votar sem saber o que está votando. Ô, Vilela, queria te perguntar justamente sobre essa discussão das armas, né? Foi uma decisão praticamente pessoal do senador Eduardo Braga, mas, claro, é algo louvável, enfim, você dificultar o acesso justamente nesse momento que a gente discute a questão da segurança pública, mas o fato é o seguinte, em tese, o criminoso não compra arma, né? Não paga mais imposto. Exatamente, é esse o grande problema do Brasil. Existe uma grande preocupação com o armamento legalizado. Ok, eu também não gosto de arma, não uso arma, não tenho paixão nenhuma pelo uso de armas. Mas analisando friamente a realidade do que a gente vê no Brasil, a esmagadora maioria dos crimes são praticados com armas ilegais e não com as armas legais que muitas vezes são usadas por colecionadores, por pessoas que desejam fazer a segurança pessoal e que têm treinamento para isso, mas não, mais uma vez, se banditiza o cidadão de bem e se deixa a criminalidade podendo andar solta e bem armada por aí.